vou plagiar meu amigo Marcos aqui. No momento da provocação, o Enzo que gosta disso. Nós somos proibidos de usar a palavra provocação aqui. Preconceito. Preconceito. Meu Deus. Momento da provocação. Isso. Marcos, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ixi. Não. Precisa responder. Professor, o que veio primeiro, a filosofia ou a religião? A filosofia. A religião. Profunda isso aí. Exatamente. Eu vou puxar a Ou sardinha. ambas vieram juntas. Enquanto construção humana, tudo aí vem junto, né? Não só a religião, Eu tô mas... te falando isso porque eu brinquei com um professor de direito. Eu falei assim, quem veio primeiro, o direito ou a religião? Ele falou assim, mas como assim? Não, o que veio primeiro? Eu falei assim, eu vou te contar um texto para poder contextualizar o que eu tô falando. Jesus, Deus, virou para Adão e falou assim, isso aqui tudo é seu. Para isso tudo é seu. Mas aquela planta que está ali, você não pode comer. O que é isso dentro do direito? É um contrato. Ah, tá. Não é um contrato? É um contrato. Essa não E, pode comer e também. eu vou lá atrás ainda, o contrato natural, que não existia contrato escrito. Uhum. É contrato verbal, um contrato natural. Natural ou verbal. Não é isso? Uhum. E como todo contrato, tem as suas cláusulas de quebra de contrato com a punição. Exato. E qualquer punição, a perda do paraíso. Uhum. Gostou dessa parte? Sim. Não é? Interessante, religião e o direito. Né? E mesmo porque se você for buscar livros antigos antes da Bíblia, que a Bíblia é nova, a Bíblia é bem nova, vamos supor, o Código de Hammurabi. Enquanto Antigo e Novo Testamento junto, tá, gente? Sim. Porque enquanto o Antigo Testamento, tem mais de 5.000 anos, não no sentido de escrita, mas de Mas oralidade. vamos buscar lá atrás as Código de Hammurabi antigas é antes, civilizações. Deixa eu ver, por exemplo, o Mesopotâmia. Código de Hammurabi. Mesopotâmia. Uhum. Né? O Código de Hammurabi tem uma passagem muito legal e eles falam de Deus o tempo todo. É claro que eram deuses politeístas na época, né? Sim. E as passagens assim escritas. Você será punido em praça pública, honrará a sua família e nem o teu Deus te salvará. Olha o Deus do código deles aqui. Uhum. Você tá entendendo? Eu tô entendendo, mas você tá me fazendo voltar a ele na essência. Na Se a essência. gente evoluiu enquanto essência. Diante desse pressuposto do Código de Hammurabi, posso dizer Posso que ser sim. sincero? Não, mas peraí, calma aí. Calma aí, resposta, gente. eu preciso Eu fazer sou essa entrevistado. Por favor, deixa que eu fale. Eu Peraí. preciso fazer essa Não, crítica. Agora minha moral aqui, eu tô moralizando Eu aqui. preciso fazer essa crítica. Não, mas fala, Gente, eu não sei o deixa- que eu fiz deixa semana eu só passada. acabar Estão esse falando de pedaço. 5.000 anos atrás. Não, Não, raciocínio mas eu dele tô aqui, ó. falando da essência. Ele perguntou se a gente evolui enquanto essência. Dentro da essência que vem a partir do Código de Hammurabi, a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Ser engenheiro, arquiteto, construiu uma casa pra mim e eu falei, ó, eu quero um quarto pro meu filho. Você também tem filhos. Caiu por algum problema, tempestade, sei lá o quê, o teto desabou em cima do meu filho que tava dormindo. Pelo Código de Hammurabi, eu tenho o direito de ir lá em você e matar o seu filho na mesma proporção, porque era lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Hoje não é assim. Existe uma evolução? Me pergunto. Não. Nesse sentido? Sim. Claro que sim. Você tem hoje você tem a questão do réu lá. Por mais que a pessoa, todo mundo fala que é culpado, ele tem o quê? Direito à defesa? A defesa. Por mais que todo mundo fala assim, eu vi que ele é culpado, eu vi ele matando, não sei o quê. Mas todo ser humano tem direito É contraditório. ao contraditório. É. Essa palavra. Naquela época não tinha. Eu digo que não, porque na minha concepção não passa da evolução da roda. A evolução da roda, para mim, é um conceito um pouco mais amplo. Quando você consegue evoluir aquilo que te cerca. Aquilo que te cerca. As relações pessoais, as relações de comunicação, como você citou, que você consegue falar com sua mãe hoje num telefonema. Isso, obviamente, evoluiu. Nós temos a evolução de várias coisas, né, no que diz respeito aos nossos relacionamentos. A minha pergunta foi do ponto de vista do animal. Esse animal, ele evoluiu, por isso da questão da essência, que você sabiamente pontuou em relação a... Qual animal que você está falando? do Do animal ser humano. ser humano? O animal ser humano. Tem constância No mudança. controle da sua raiva, dos seus anseios, dos seus O poderes. direito, o que código, move a o lei, mundo é hoje? feito por quem? Por cachorros? Não. São os por animais homens. cachorros? Não, São por homens? Por homens. Existe Por uma homens. mudança nesse direito? Existe, Constante. claro. Existe, é Claro, constante claro. ainda. Isso não quer dizer Então que existe o quê? Isso não quer dizer que o Mudança, ser humano evolução. evoluiu. Evolução. Não, é porque ele tá necessariamente. chamando de evolução
Parece que é uma mudança de caráter, de persona. O ser humano, enquanto uma mudança muito deseja, mais física. Quer ver a morte do outro, não quer ver a morte do outro. Ele parou de querer a morte do outro. Mas nós queremos a morte dos outros, esse que é o problema. Porque, segundo Freud, a gente quer a própria morte, pulsão de morte. Isso que eu falo. A gente tá aqui, ó, quando eu levanto a voz e quando eu quero mostrar pra você que eu posso estar certo, ou você quer teimar e falar que eu sei que tá certo, isso é pulsão de morte. É o tempo... só que é o que eu te falei, depende de que ponto de vista que eu tô criando essa essência. E falar de pulsão de morte é de uma essência, de uma estrutura. Porque para um hinduísta, morte não é coisa ruim. Processo natural. É mudança. Porque a visão deles é cíclica. Por isso que a gente pode falar de reencarnação lá. Porque eu volto. Em algum lugar eu volto. E às vezes até melhor. Ou melhor, ou até pior, porque tem a questão da lei do karma também. Eu planto, eu colho, etc. A nossa não. A nossa visão foi construída do Ocidente, é que a gente tem um início, meio e fim, e que se nesse processo do meio eu não fiz e me preparei pro fim, o meu fim vai ser o pior possível. Por isso que fala de inferno. Né? Então, assim, a lógica é outra. Aí, nessa essência, eu preciso evoluir. Aí eu tenho outro problema com a palavra evolução. Se essa evolução tiver nesse sentido de início, meio e fim, história linear, que é a herança que a gente tem dos gregos, nem é dos judeus, porque os judeus também não pensavam assim, não. Mas é dos gregos, e não evoluiu mesmo. Se for pensar bem, algo mas se for na visão oriental, nós estamos evoluindo o tempo matematicamente, a nossa vida é insignificante. Do ponto de vista matemático, nossa vida é insignificante. Apesar de nós sermos profundamente matematizados. Não, se você fizer uma análise matemática muito simples, usando dois eixos só. Você pega o eixo da longevidade, do tempo, tá? Sim. Pega o eixo da longevidade. Quantos anos? Vocês falaram que 5 mil anos, 10 mil anos de existência humana, sei lá quanto tempo tem. E pegamos o eixo da espacial, da nossa dimensão, nossa dimensão física, né? E o que já se sabe sobre o universo, aí eu te convido ao seguinte raciocínio. Do ponto de vista matemático, ao longo do tempo, se a humanidade existe há alguns milhões de anos e nós só existimos por menos de 100 anos, faz a divisão desse período pelo nosso. Somos insignificantes. Sim. Se nós pegarmos um outro fator, que é o fator espacial, o nosso tamanho em relação ao tamanho do universo, e fizemos essa divisão, que a matemática faz, nós fazemos todo dia, que é o chamado percentual, para quem não tiver adaptado com isso, né? Percentualmente, nós somos significantes. Nós somos muito menos do que zero, que nós entendemos como insignificantes. Então, do ponto de vista histórico, pegando só esses dois eixos, temporal e espacial, o ser humano é insignificante. A nossa passagem aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui, não tem o menor sentido ao longo da história. Você está afirmando que é insignificante? Eu estou afirmando que é Olha, insignificante. Aí você respondeu aquela pergunta sua de por que a gente fica citando outras pessoas lá para trás. Não. Porque eu sou tão insignificante que eu preciso de outra pessoa. Eu vou fazer não, a pergunta problema. Nós temos a questão era outra. Você está bem, mano? Não, a questão é outra. A questão é outra. Ótimo, tá ótimo. Não, a questão é outra em relação a essa filosofia. Me parece hoje, aí era aquela crítica que eu faço não a você ou qualquer outra pessoa. Sim. Me parece que muito mais importante do que entender a essência das coisas, às vezes, eu falo de alguns, não vou citar nome aqui, de alguns famosos, né, que estão na televisão, nas mídias sociais, e que me incomodam muito mais importante do que fazer uma análise do próprio ser humano, daquilo que ele é, de buscar suas perguntas e respostas pertinentes à nossa era, né, está em demonstrar o conhecimento. Então, muitos deles se preocupam mais porque o fulano disse, né? Porque de acordo com a frase, tá vendo que a essência, de onde você tá querendo a essência de muitas coisas, né? Assim, na verdade, na discussão filosófica que me incomoda, ela deveria estar muito mais próxima do objeto a ser discutido, né? A questão temporal, a questão do amor, a questão do relacionamento, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, você vai ver que eu estou provocando isso porque... desculpa, eu não podia usar a palavra provocar, não, desculpa. Teoria da provocação. Porque a gente vai falar de um tema interessante, né? Que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Às vezes a gente se perde... Acho que isso está dentro do TCC, às vezes a gente se perde da
A gente se perde na busca de outros conceitos lá de trás, né? Que estão lá atrás daquele contexto, daquele momento, naquela história, naquela faixa histórica, que talvez lá fizessem sentido, talvez hoje não. Talvez façam por semelhança, né? Porque aí vem aquela questão da evolução. A partir do momento que nós não evoluímos, aquilo faz sentido. A partir do momento que Sócrates disse alguma coisa, Platão disse alguma coisa, e nós não evoluímos nada, o que eles falaram realmente faz sentido. Por isso que a gente volta e meia, volta neles, né? Sempre tem... Porque aquilo pra gente é significante. Não deveria ser. Se nós evoluíssemos... Não, mas a filosofia não é uma fórmula para você viver. Não é questão de fórmula. Seria uma fórmula? Não é uma fórmula. Não. Ela não é exata, como eu falei com você, mas a gente pode utilizá-la para se transformar em fórmulas. Mas não é um remédio, não é uma fórmula para você fazer uma... Quando a gente fala assim, a filosofia é o meio de vida? Depende. Igual quando ele fala de um remédio, mas os epicuristas tinham a filosofia como remédio. Pois é, depende. Então, assim... Não é ciência exata, não vai te dar uma resposta para aquilo.